Oi, gente, Gênesis capítulo 13. Nós vamos continuar nosso estudo aqui através do livro de Gênesis. No último estudo, a gente viu o chamado de Abraão, a gente viu essa mudança de história. A gente estava falando sobre as 4 histórias da criação, da queda, do dilúvio, de Babel. Agora, nós estamos na história de Abraão e a família de Abraão. Eu gosto muito dessa parte da história porque nas histórias das pessoas, a gente aprende muito sobre nossa vida espiritual, sobre nosso relacionamento com Deus. E com certeza tem muitas coisas que a gente pode aplicar em nossas vidas. Então, em capítulo 12 a gente viu esse chamado, e depois do chamado a gente fica empolgado porque Deus está fazendo uma obra, Deus prometeu abençoar, Deus prometeu trazer o Messias através dele, abençoar o mundo inteiro através de Abraão. Ele vai ser essa pessoa que vai ser separado para Deus. E depois de receber o chamado, a gente pensa, agora vai dar tudo certo. Agora ele vai ser esse homem de Deus e vai ser tudo legal na história. Mas foi interessante que nesse mesmo capítulo 12, a gente viu a dificuldade que ele tem de viver pela fé. Ele saiu da sua casa, ele está indo para esse lugar que Deus prometeu para ele, o lugar de Canaã. E ele está obedecendo, mas ao mesmo tempo ele tem medo, ele tem dificuldade, ele está aprendendo a caminhar pela fé. E nós estamos nesse mesmo processo. Então é muito legal ver na vida de Abraão que ele é um homem como nós. Ele tem dificuldades como a gente tem também. E aqui em capítulo 13, nós vamos ver mais uma história na vida de Abraão que mostra o lado bom. A gente vai ver mais vezes que ele vai fazer errado também nessa história. Mas aqui em capítulo 13, nós vamos ver que ele vai confiar no Senhor e ele sabe que Deus tem que cuidar dele. E vai ser muito legal essa parte da história para a gente. Então, capítulo 13, a gente vê aqui que em versículo 2 fala que ele era muito rico, ele tem muito gado, prata, ouro, ele é rico. Ele vai ter 318 homens que são servos na casa dele, mais as mulheres e as crianças. Ele tem uma família, não uma família, ele tem um grupo de pessoas com ele que é muito grande. E isso porque ele é rico, ele tem um chamado de Deus, ele está vivendo como um peregrino, mas ele tem que levar todas essas pessoas e todas essas riquezas com ele para todo lugar. E deve ser difícil isso também. E aqui ele está caminhando, ele vai para cada lugar, não fica muito tempo em nenhum lugar. Então, no versículo 3, ele partiu desse lugar, foi para Betel, e ele está indo para os lugares que Deus vai mostrando para ele. Ele não fica muito tempo no lugar, ele é um peregrino. Mas versículo 4, aqui quando ele chega nesse lugar de Ai, ele já tinha feito um acampamento antes e agora ele voltou para o mesmo lugar e era o lugar que ele tinha feito um altar antes. E agora ele voltou para esse mesmo lugar e invocou o nome do Senhor. Eu acho legal isso porque ele já tem uma história com Deus. Agora ele está construindo essa história com Deus. Ele começou sem ter muito conhecimento sobre Deus, sobre o plano de Deus, como Deus trabalha na vida dele. Ele não teve essas lições na vida dele. Agora ele está aprendendo a viver pela fé, ele está aprendendo a ouvir de Deus e falar com Deus. E aqui ele voltou para o mesmo lugar que ele tinha falado com Deus antes, e ele volta para o mesmo altar, ele fala com Deus de novo. E isso é bom para a gente, ter esses lugares que a gente teve um encontro com Deus, e voltar para esses lugares e voltar a focar no Senhor novamente. Então Abraão faz isso. Só que no meio disso ele também tem essa dificuldade com seu sobrinho. Aqui fala sobre ele e Ló, versículo 5, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los.
Eu acho que é um problema bom, né? Ter tanta coisa que você não pode ficar junto mais com essa pessoa. Ele foi muito abençoado. O Ló também foi abençoado por causa de Abraão. Então os dois decidiram que eles não podem continuar mais juntos. Eles precisam de espaço. E eles vão separar. Abraão, versículo 9, vai deixar Ló escolher o lugar. Muito legal o coração de Abraão. Abraão é o mais velho. O mais velho tem o direito na cultura deles escolher. Ele pode mandar porque é mais velho. Mas Abraão, sendo humilde, sabendo que Deus vai cuidar dele, ele vai deixar o seu sobrinho escolher primeiro. É um coração de servo aqui na vida de Abraão. Ele não está tentando cuidar da vida dele, mas ele está deixando Deus cuidar dele. Isso mostra crescimento na vida dele. E Ló vai escolher aqui em versículo 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Então, olha aqui o Ló escolhendo. Ele olhou, ele viu que era bom, ele viu que era desejável e ele escolheu para ele mesmo. Ele não parou para orar, ele não buscou a direção de Deus, ele não foi humilde. Ele fez o que a carne dele queria naquele momento. Deus, às vezes, vai deixar a gente escolher as coisas, às vezes a gente pode decidir, mas nós temos que ter o coração certo nisso. E aqui Ló, ele só olhou para as coisas, viu com os olhos, e nós sabemos que nosso coração é enganoso e é perigoso a gente fazer as coisas só pensando nos nossos desejos. Mas o Ló escolheu o que era bom para ele. Mas versículo 12 fala: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ló foi para Sodoma. Aqui em versículo 13 vai falar sobre o pecado. Ele fala que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E foi esse lugar que ele escolheu. Ele escolheu por quê? Ló escolheu porque era bom para os olhos. Ele viu o lugar e pensou: é isso que eu quero para a minha vida. Ele não pensou sobre a parte espiritual, sobre como isso ia impactar a vida dele. Estar perto dessas pessoas, como isso ia mudar o coração dele, a família dele, se ele ia querer criar os filhos nesse lugar. Ele não pensou nessas coisas. Ló pensou que isso é bom para o meu trabalho, ele trabalha com os rebanhos, então ele pensou: eu vou ganhar mais dinheiro, esse é o lugar que eu posso ter uma empresa legal, então eu vou focar nisso, ao invés de focar no que o Senhor quer. E por causa disso ele vai ter problemas, e Abraão deixou o Senhor escolher. Vamos ver o que fala sobre Abraão aqui no final, no versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Então, ele fala sobre um lugar que ele vai receber, Deus prometendo de novo esse lugar para ele e prometendo abençoar os descendentes. A descendência de Abraão vai ser abençoado não porque ele escolheu para ele, mas porque Deus está cuidando da vida dele. E é isso que tem que ser o foco principal, olhar para Deus e o que Deus está fazendo e não olhar para as coisas que eu quero receber para mim. Deus vai te abençoar mais. Se você deixar Deus abençoar sua vida, sempre vai ser melhor do que quando você tem que produzir as coisas para você mesmo. Então Ló escolheu, querendo as coisas para ele. Abraão deixou Deus escolher, deixou Deus cuidar, deixou Deus fazer suas promessas e ele confiou no Senhor. E nós sabemos que Abraão vai ser muito mais abençoado. Abraão vai receber de Deus. Deus sempre pode abençoar mais do que a gente pode conseguir na nossa própria força. Abraão confiou no Senhor e por causa disso Deus prometeu
abençoar ele. Nós temos que saber que só porque a gente tem uma promessa de ser abençoado, não significa que a gente não vai ter mais problema. Abraão vai ter dificuldades, ele vai ter que ir para a guerra no próximo capítulo, ele vai ter problemas. Mas com todos esses problemas, ele tem a confiança de que Deus está no controle, de que Deus chamou ele, de que nada vai acontecer contra a vontade de Deus. Então, quando nós temos esses problemas, nós sabemos que o Senhor está presente. Quando eu faço as coisas na minha carne, eu penso que eu preciso cuidar da minha própria vida. Eu preciso me defender, eu preciso me proteger, eu preciso cuidar de mim. E não é fácil viver dessa forma. A gente não pode viver em paz vivendo dessa forma. Então, Abraão confiou no Senhor e Deus prometeu abençoar ele. É legal que Deus prometeu abençoar, mas a gente vai ver muitas vezes nesses próximos capítulos que Deus vai aparecer para ele e vai fazer uma promessa. Eu gosto de receber as promessas de Deus, de ouvir Deus falando, eu vou fazer isso, mas em algum momento a gente começa a cansar das promessas e a gente quer ver alguma coisa, né? Eu quero ver algum resultado, eu quero ver Deus fazer o que ele prometeu. Ele prometeu um filho e ele não tem um filho ainda. O que ele tem é mais uma promessa. Isso vai acontecer mais algumas vezes. A gente vai ver isso acontecendo muito aqui nessa história de Abraão, que ele vai esperar 25 anos. E no final de versículo 18, ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Mais uma vez, ele voltou a agradecer e focar no Senhor, porque Deus está prometendo cuidar dele. Deus está prometendo abençoar ele. E ele viu o cuidado de Deus na vida dele. E ele quer focar no Senhor. Ele não quer esquecer que é o Senhor que está fazendo essa obra. Então, isso foi capítulo 13. Agora, capítulo 14, a gente vai ver a continuação dessa história. Abraão e Ló, os dois escolheram seu lugar. Na verdade, o Ló escolheu e Abraão ficou com o lugar que Deus deu para ele. A gente tem que lembrar a soberania de Deus, que Deus sabe todas as coisas e Deus está cuidando de tudo. E agora, nos lugares que eles estão, eles vão ter dificuldades diferentes. Aqui, Ló está no lugar que existe uma guerra. E ele vai falar agora no começo do capítulo 14, vai falar sobre essa guerra. Eu não vou ler esses primeiros 4 versículos, porque fala o nome de todos esses reis que estão indo para a guerra. Você pode ler, mas eu não consigo falar esses nomes. Mas ele fala sobre todos esses reis que estão indo para a guerra um contra o outro. Eles decidiram os dois lados e depois de 13 anos sujeitos a esse outro rei mais forte, Kedorlaomer, não sei se é isso, Kedorlaomer, não sei, mas esse outro rei aqui, depois de 13 anos, eles decidiram que não querem mais submeter a ele, e eles rebelaram, e agora vai ser uma guerra. E ele fala sobre essa guerra, como está acontecendo, eles estão indo nesses lugares, ele fica falando sobre a história. É uma história interessante, mas para a nossa aplicação, a gente não precisa focar em tudo o que acontece, só tem que saber que existe essa guerra na terra do Ló. Em versículo 9... ele fala sobre esses 4 reis indo contra 5 reis. Agora, existem esses 2 grupos, eles uniram forças, 4 reis contra 5 reis, indo um contra o outro, um grupo contra o outro grupo. E Ló ficou no meio. Versículo 11, os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então ele morou perto de Sodoma em capítulo 13, agora ele mora dentro da cidade de Sodoma, aqui em capítulo 14, e por causa disso, ele está no meio de uma guerra que ele não precisa estar.
Essa não é a cidade dele, ele não precisa estar debaixo desses reis, ele não precisa estar envolvido nessas coisas. Mas porque ele está fazendo parte dessa cultura, agora ele vai ter essa consequência. A gente vai ver mais consequências disso depois. Mas Ló aqui, ele está no meio desse problema por causa da escolha dele, porque ele não deixou Deus escolher para ele não ouvia de Deus a direção que Deus tinha para a vida dele, ele escolheu para ele. E agora ele está dentro dessa cidade que está no meio de uma briga, de uma guerra. E ele foi levado e todos os seus bens. Depois disso, alguém foi para Abraão, contou tudo o que estava acontecendo, deixou ele saber sobre a situação e sobre o sobrinho dele que foi levado. Quando Abraão ouviu, em versículo 14, que Ló foi levado prisioneiro, ele pegou todos os seus homens, 318 homens treinados, fala que homens treinados são os homens que serviam como servos na casa dele, mas que têm a idade de ir para a guerra e de poder fazer essa parte mais difícil. Provavelmente tem pessoas mais velhas que estão servindo que não podem ir para a guerra, tem as mulheres e as crianças, então tem um grupo grande de servos na casa de Abraão, mas aqui tem 318 homens que podem ir para a guerra com ele. Ele está indo contra 4 reis que conquistaram 5 reis. 318 homens indo contra 4 nações, 4 países com o rei, com o exército e tudo, que já foram para a guerra e venceram. E agora, Abraão vai com esses 318 homens e ele vai para conseguir de volta o seu sobrinho. E ele vai atrás, ele vai a noite toda, versículo 15 fala, e ele atacou e recuperou todos os bens, trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Abraão é um homem de Deus, um homem muito legal que faz a coisa certa. Ele vai salvar seu sobrinho, mesmo quando ele não merece. Temos que pensar sobre isso. Ló escolheu o que ele queria. Ló escolheu o lado dele. Ele decidiu morar onde ele mora. Ele decidiu fazer parte com essa cidade, que é uma cidade perversa. Ele decidiu estar no mundo. E ele está lidando com as consequências disso. Mas nós podemos ver uma imagem para a gente aqui sobre nosso relacionamento com alguém que não é cristão. Alguém que está morando no mundo, talvez nós temos amigos, parentes que estão morando no mundo, vivendo sua vida, indo atrás de dinheiro e as coisas que querem, e eles vão enfrentar dificuldade. Aqui nós podemos ver o exemplo de Abraão, o que ele fez quando isso aconteceu com ele. O sobrinho dele escolheu o que ele queria, foi atrás de dinheiro, está num lugar cheio de pecado e agora lidou com as consequências, mas mesmo que Ló escolheu errado, Abraão, porque ele ama, ele vai atrás. E ele vai fazer o necessário para trazer de volta o seu sobrinho. Ele vai ser o sacrifício para fazer o certo e salvar seu sobrinho na sua dificuldade. Ele não ficou lá julgando, falando, é isso que você merece. Você escolheu esse lugar, você queria fazer desse jeito, está morando nessa cidade perversa. Abraão não ficou falando dessas coisas. Ele ficou sabendo que seu sobrinho estava em perigo, ele foi atrás, ele salvou, e ele foi um exemplo de Deus para nós e para a vida do Ló também. Nós temos que aprender com esse exemplo. As pessoas vão fazer errado, mas nós temos que continuar cuidando e sendo o exemplo de Jesus para as pessoas. Muito legal. Abraão aqui, eu gosto de ver ele como um homem de guerra, a gente vê ele como esse homem de fé, mas ele também, no momento que ele precisa cuidar da sua família, ele é um homem de guerra, ele faz o necessário para cuidar daqueles que ele ama. Então ele recebeu a vitória, ele foi atrás, ele conquistou esses outros reis, ele
trouxe de volta seu sobrinho. Foi uma vitória. Foi muito legal o que Deus fez através de Abraão aqui e seus servos. E quando ele voltou para ver esse rei, em versículo 17, agora ele vai ter um encontro com uma outra pessoa muito importante, aqui versículo 18. A gente vai ver aqui em 18, Melquisedeque, que é uma pessoa muito importante para a nossa história, para a história de Jesus. Então, vamos ver o que acontece. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Depois fala sobre o rei de Sodoma. Então aqui, esse encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, não sabemos quem ele é. Ele aparece aqui, ele simplesmente aparece na história e depois não aparece mais. Nós temos mais uma passagem que fala sobre ele nos Salmos, em Salmo 110, no Velho Testamento, e depois o Novo Testamento vai explicar quem ele é. Mas ele não aparece mais na história até Salmo 110, e em Salmo 110, versículo 4, fala assim: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o Davi está escrevendo sobre o Messias. Nesse salmo que fala sobre o Messias, ele fala que nosso Messias, que nós sabemos que é Jesus, ele vem não na linhagem de Levi para ser sacerdote, mas na linhagem de Melquisedeque. Nós sabemos que Levi vem depois, Melquisedeque é antes do Levi, e os levitas vão ser a linhagem que Deus vai escolher para trazer os sacerdotes, mas Jesus tem que ser na linhagem de Judá para ser rei. Como que Jesus pode ser rei e sacerdote? Aqui nós temos a resposta. Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é um sacerdote, mas ele não tem início, ele não tem fim. Hebreus capítulo 7 vai explicar um pouco para a gente sobre quem é esse Melquisedeque. Na verdade, esse capítulo todo ele vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 7. A gente vai ver algumas coisas, depois vocês podem meditar mais. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Então, ele está falando sobre essa mesma história que a gente acabou de ler. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Quem vai dar o dízimo? Você vai dar o dízimo para aquele que é maior, para Deus, né? A gente vai dar o dízimo, é para mostrar que Deus merece tudo. Eu estou dando de volta para Ele a primeira parte de tudo que eu tenho. Ele fala, em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça e depois Rei de Salém. Então, o nome significa Rei de Justiça e Rei de Salém, o lugar significa Rei de Paz. Ele é Rei de Justiça e Rei de Paz. Quem pode ser Rei de Justiça e também Rei de Paz? Se nós temos pecado, não tem como ser o Rei de Justiça e também o Rei de Paz. Só existe essas duas coisas em Jesus, porque Ele foi o sacrifício para deixar nós que não temos justiça, ter a justiça de Deus, e quando nós recebemos a justiça de Deus, nós temos paz com Deus. Ele é o Rei de Justiça e o Rei de Paz. Jesus é isso. Ele fala aqui em versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então ele fala que Melquisedeque é eterno, ele não tem começo, ele simplesmente aparece na história, a gente não tem o nascimento dele, a gente não tem o começo da história dele, e ele nunca morreu, ele continuou para sempre, ele é o sacerdote de Deus para sempre. E Jesus vem na linhagem de Melquisedeque. Jesus, ele é essa pessoa, o Rei de Justiça, o Rei de Paz. Ele é eterno, ele merece o dízimo, a oferta.
ele que abençoou Abraão. Ele vai falar no versículo 7, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque é superior ao Abraão. Abraão é o pai da fé. Né? Todo judeu vai olhar para Abraão como o superior. Mas existe alguém maior que ele. Aqui Melquisedeque é superior, porque foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Então isso mostra que Melquisedeque é superior. Então, depois ele vai continuar falando sobre esse novo sacerdote, esse outro sacerdote que é maior e que a gente nunca ia conseguir ter perfeição através de Levi. Mas em Melquisedeque nós podemos ser aperfeiçoado para sempre. Então, Melquisedeque é Jesus aqui no Velho Testamento. João, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus vai falar que Abraão viu os meus dias e ele se alegrou. Ele fala sobre Abraão que ele viu Jesus. E ele teve alegria em ver Jesus. Quando que Abraão viu Jesus? Aqui nessa história de Melquisedeque. Abraão viu Jesus e teve alegria em ver Jesus aqui. Então, Jesus aparecendo para a gente, abençoando a vida de Abraão, e ele fala, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele tem autoridade de abençoar porque ele é Deus. Ele é esse sacerdote, mas ele é Jesus aqui na carne, abençoando Abraão. Muito legal ver Melquisedeque aqui e ver que essas promessas vão existir para a gente porque Deus cumpriu tudo perfeitamente. Ele pode ser rei na linhagem de Judá e ele pode ser sacerdote na linhagem de Melquisedeque e ele é o sacerdote que vai continuar para sempre. Ele nunca vai morrer, ele nunca vai terminar, ele nunca vai parar de estar intercedendo por nós. E é muito legal ver esse exemplo aqui. Depois dessa história de Melquisedeque, ele volta a falar sobre Sodoma, o rei aqui, e ele queria, depois que Abraão salvou ele, agora ele quer abençoar Abraão, mas Abraão fala, eu não quero ficar rico por causa de você, ninguém nunca vai falar que enriqueceu Abraão, ele vai deixar Deus cuidar da vida dele. Ele fala, eu fiz tudo isso para salvar meu sobrinho, mas eu não quero ficar rico por causa disso, pode ficar com o seu dinheiro. Então ele mostrou mais uma vez que ele vai deixar Deus cuidar da vida dele. Ele não vai tentar fazer as coisas para ele mesmo. Então, aqui capítulos 13 e 14, a gente pode ver que Abraão está confiando em Deus, ele está deixando Deus cuidar da vida dele e Deus ser Deus na vida dele. Muito legal essas duas histórias. Voltando nos próximos capítulos, a gente vai ver que tem mais altos e baixos, momentos bons, momentos difíceis, mas em tudo Deus é fiel na vida dele. Ele está crescendo, vivendo o processo de Deus para estar preparado para ser o pai da nossa fé. Então, é isso por hoje. Na próxima vez vai ser capítulo 15.